O próprio governo malauiano, a Acnur, neste caso também, não é? Até ficar preocupado. Mas quem está a dirigir o país inteiro é quem tem, se calhar, o olho mais completo daquilo que se passa em todos os cantos do país. É natural que o chefe de Estado diga isso, mas nós outros baseamos-nos nas informações que recebemos e ele baseia-se, se calhar, nos factos, por ser o olheiro mais amplo da sociedade. Mas também, quando isso coincide com a incursão ou com o conflito político-militar, neste caso, eu queria dizer com a incursão dos homens da RENAM, mas com o conflito político-militar, é caso para acreditar que, de facto, sim, há refugiados moçambicanos no Malau. É mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Muito bem, junta-se a nós também, Augusto Balemba. Muito boa noite, Augusto Balemba. Como é que olha para esta situação? Dados aqui do governo distrital de Mwanza apontam para mais de 3.900 pessoas e a situação poderá se tornar numa catástrofe daqui a 6 meses se não forem tomadas medidas. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade. É de lamentar, não é? Porque são 3.900 pessoas que estão em uma situação desagradável. Tive a oportunidade de ver algumas fotografias da situação real, daquilo que está a acontecer em Malau, na fronteira com Moçambique, onde as pessoas estão em condições precárias. E quando o nosso chefe do Estado vem dizer que não são refugiados, mas um movimento migratório, é difícil compreender, porque 3.900 pessoas não podem deslocar-se para Malau, como ele disse, no intercâmbio comercial, em busca de alimentos ou alguma coisa assim, irem lá para irem morar ou viver em cabanas. É uma ótica, é uma realidade. Há refugiados sim no Malau e as pessoas estão a viver numa situação triste. Eu seria de esperar que o chefe do Estado viesse a reaver o que ele disse e tomasse um posicionamento sério, que era visitar aquelas pessoas e dar uma mão amiga, porque é disso que as pessoas precisam. Mas há algo muito triste que está a acontecer quanto às crianças. Eu li que há mais de 9.000 crianças que não hão de estudar este ano, por causa do conflito militar nas zonas onde há conflitos. Também, no ano passado, quase 5.000 crianças não realizaram exames finais por causa do conflito militar. Então, imagina essa situação. E quando o chefe do Estado vem a minimizar essa situação, é muito triste. É triste também porque não estamos a ver uma solução. O que estamos a ver é algo. De salientar que ontem mesmo vimos o comandante-geral da polícia a dizer que farão de tudo para desarmar a RENAMO compulsivamente, à força, e que foram infelizes os pronunciamentos do seu porta-voz, que dizia que havia dificuldades em encontrar os homens da RENAM, mas ele veio dizer que está sob controle, que controle isso que nós não estamos a ver. As pessoas estão a morrer, os problemas estão a crescer, crianças não vão ir para a escola, há famílias de refugiados que estão a sofrer no Malau. Há notícias de jornais internacionais que o próprio governo malauiano está preocupado com aquilo que está a acontecer. Então, acho que o governo de Moçambique está a tentar tapar o sol com a peneira, o que não pode ser. Nós temos, para podermos resolver um problema, temos que assumir os nossos erros para podermos encarar. Deslocar-se até Mwanza para ver esta situação, como fazem os outros líderes de outros países.
Muito obrigado. Eu acho que nós vamos tomar o protagonismo disto. Os partidos ecologistas de PIMO, ainda esta semana, vamos viajar, vamos a Malawi. Nós estamos preocupados, porque é o nosso povo que está a sofrer. Mas eu só queria, dando a introdução, quando nós levantamos, por exemplo, a questão dos refugiados. O que são refugiados? Refugiados tratam-se de pessoas de um país. Que coisa é essa? Pode ser o conflito militar, não é? Pois. Pode ser seca, pode ser uma e outra coisa que faz com que as pessoas saiam do seu ponto de origem para outro ponto. Então, refugiados são aquelas pessoas que se refugiam-se do seu país para outro país. Essas pessoas são refugiados. As causas são causas ligadas, por exemplo, à questão do conflito militar. E se a gente perguntar, estamos em conflitos militares em Moçambique ou não? A resposta que nós vamos dar é sim, estamos em conflito. Ninguém pode dizer... Estamos em guerra. Ninguém pode dizer que nós estamos numa situação, digamos, de estabilidade política, porque os relatos que chegam de quase todo o país não agradam a ninguém. E há um dado muito importante que eu queria dizer. As pessoas que estão envolvidas neste teatro de guerra são nossos familiares, nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, redistribuído pelas especialidades de unidades paramilitarizadas, que era a FIRE, que era a GOE, que era a UIRE, etc, etc. Esses indivíduos, contactamos com eles diariamente, por causa desta facilidade de comunicação, o telemóvel que eu tenho aqui nas minhas mãos, que nós entramos em contato. Então, são essas pessoas que reportam. Mas, para mim, a questão fundamental é exatamente esta coisa dos refugiados. Eu também devo dizer o seguinte, é muito perigoso num país quando nós tenhamos um serviço chamado Segurança do Estado. Há esses que dão a informação todos os dias ao chefe do Estado. O chefe do Estado guia-se, alimenta-se das informações através do Serviço de Segurança do Estado, que reportam aquilo que é a situação real do país. Mas nós entendemos que temos uma segurança do Estado, que essa segurança do Estado não está a desempenhar, ou os conselheiros não estão a desempenhar de forma tão justa a função na qual o Presidente da República, quando aparece em público a reportar um determinado caso, neste caso foi fora de portas. Eu fiquei de facto um bocadinho pasmado, porque em Addis Abeba, capital da Etiópia, onde o presidente moçambicano esteve com a delegação moçambicana naquela conferência, esses países consumiram a informação da situação de tensão político-militar que obrigou a saída dos nossos concidadãos moçambicanos para Malawi. A Reuters, que é uma agência internacional de notícias, reportou este caso através das imagens, não é? Mostrando o drama humanitário. Os Médicos Sem Fronteira reportaram o drama humanitário e, por sua vez, a Organização das Nações Unidas, através do Alto Comissariado Dado dos Refugiados no Malawi, reportou a situação tão dramática na qual os nossos concidadãos estão de facto a passar. Foi triste, mas para mim a tristeza que se remonta deveu-se à questão da informação na qual o chefe do Estado recebeu. Pois. O chefe do Estado foi dito que, presidente, não te preocupe, aquilo ali não é um drama nenhum. Trata-se de um movimento migratório normal de cidadãos que saem. Então o presidente dizia, são cidadãos na rotina normal que entram ao Malawi, saem,
vão lá à busca porque por outro lado a nossa fronteira é uma fronteira comum, onde as pessoas entram, saem, e por outro lado até pode ser por questões de doença. Deixou-nos de facto a lamentar quando nós temos esta situação que é derivada da questão do conflito. Há relatos nas províncias de Tete e Zambeze das pessoas que vivem o drama do conflito armado, Renamo e governo de Moçambique, que vai obrigar os nossos concidadãos a sair. Então, quando alguém diz o seguinte, isso depende de quem olha o assunto, e cada um pode tentar reportar a coisa de como é que olha, deixa-nos também de facto a desejar. Nós estamos numa situação dramática. Eu falei aqui de 3 organizações internacionais, nomeadamente os órgãos, os Médicos Sem Fronteira, que vão ditando no seu boletim aquilo que são as consequências que estão acontecendo no terreno dos nossos concidadãos. São crianças que não têm sítios para dormir. E por outro lado, a Acnur. Como é que nós estamos a desacreditar a Acnur? Porque nós estaríamos a desacreditar a Acnur, estaríamos a desacreditar as Nações Unidas, estaríamos a desacreditar as agências de informação internacional que foram no terreno, reportaram o caso. Nós vimos aqui na STV, vimos nas outras televisões a reportarem o drama dos nossos concidadãos que estão a ver de facto em Malau. Então, são essas coisas que nós são. Vale a pena conhecer o Moçambique, aquela que nós estamos de facto a viver. Sim, vale a pena a desinformação, vale a pena consumirmos a desinformação daquelas pessoas que negam a realidade, daquela coisa que existe no terreno, ou vale a pena a gente ocultarmos a informação no sentido de cada um ganhar o seu protagonismo. Eu acho que não fica muito bem. Eu acho que não fica muito bem as pessoas que estão rodeadas ao lado do presidente. Quando chega a vez de dizer, senhor presidente, na verdade a situação não está nada bom. Pintarem com pinta-boca ou pintarem com cor de morango e o presidente aparecer publicamente a assumir, porque mais tarde a opinião pública não se revolta com aqueles indivíduos que vão transmitir esta informação àquelas pessoas que transmitem a informação ao presidente. A informação toda ela vira para o presidente. Então, são vários nomes que o presidente da República vai recebendo. A sociedade civil, os partidos políticos, a opinião pública. Portanto, nós não devemos de facto negar, não é? Nós não. Ou talvez a outra coisa que a mim me deixou é porque essas organizações são organizações que falam língua inglesa. Então, parece que a questão da língua aqui pode ter nos passado de forma despercebida, mas eu devo dizer que Moçambique, desde 1975, já possui quadros capacitados em matérias de língua inglesa. Hoje em dia nós temos, ao nível, por exemplo, dos órgãos, ao nível da cibernética, não é? Esta questão do Google que pode transformar, você escreve em português e pede a tradução, pode de facto traduzir. Então, são essas coisas que eu devo dizer logo na primeira. Exato. Que a situação não pode ter caído bem quando nós, na verdade, queremos ocultar. Até diz que não, Moçambique está em paz, nós não estamos em conflito. É mentira. Exato. Nós estamos, de facto, em conflito. E a questão dos refugiados em Moçambique Exato. é derivado à questão conflito Renamo e governo de Moçambique através das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Exato. Muito bem, muito obrigado, João Massango. Bom, o encontro com Miguel Mabote. João Massango disse que o país está em guerra. Alguns torcedores também em programas passados disseram que estamos em guerra. Podemos dizer que estamos em guerra ou estamos a ser um bocado exagerado? Olhando para as situações que acontecem em Morumbala, na Zambésia e também Tete e também na província de Sofala. Sim, bom, eu acho que nós estamos diante de um conflito interno. Estamos diante de um conflito interno. Guerra, isso implicaria a movimentação da Força Aérea, Força Marinha também, outra, sei que é guerra, né? O que eu vejo é um conflito interno entre irmãos, não é? Que não têm a coragem de sentar e cada um compreender o outro. É isso que acho que é a minha análise que eu faço. É assim, a questão dos refugiados é um
é fruto daquilo que está a acontecer internamente. Então, este conflito entre dois irmãos. O que eu penso é que já é tempo de a Renamo estar convencida de que jamais poderá tomar o poder por via das armas. Por outro lado, também é tempo do governo sentar e estar convencido de que jamais poderá desarmar a Renamo por força das armas. Então, se cada parte se convencer, de acordo com o que estou a dizer, acho que há de haver um entendimento. Há de haver um entendimento. O que eu posso dizer aqui é que os canais do diálogo estão entupidos. Estão entupidos os canais. Quer dizer, o diálogo existe, mas ele é descontínuo, é intermitente. Temos diálogo, depois paramos. Diálogo, depois paramos. Não sei se está a perceber. Mas o diálogo existe. Tendo em conta a sua intermitência, mas ele existe. Agora, o que falta aqui é a coragem suficiente das partes, não é? Cada parte render-se às evidências. Você está a perceber? São 20 e poucos anos em que estamos a conviver com uma Renamo armada. Está a ver, né? Mas sempre houve esta pretensão de desarmar a Renamo. Por via de diálogo ou a força. A força já não é... Acho que mostra-se que não é possível. Mas também, como eu disse, a Renamo tem que se convencer que jamais tomará poder à força. Não sei se está a perceber. Então, qual é a sugestão? O que é que se tem que fazer aqui? As pessoas têm que sentar. Esta solução aqui, dizia o Antônio de Spínola, general português, quando estavam a projetar a independência das colônias, não é? Ele dizia que, olha, este conflito, esta guerra, nunca pode ser resolvida por via militar. Não sei se está a ver, né? Então, tinham que sentar as pessoas. Foi o que foi visto, o acordo de Lusaka aqui, outros acordos em outros sítios. Não sei se está a perceber. Então, nós combatemos-nos, guerreamos-nos, mas tem que chegar a um certo ponto em que sentamos e refletimos, olha, não, mas será que vale a pena continuarmos? Será que vale a pena continuarmos? Presidente. Porque o presidente é um homem, é uma pessoa conhecedora da realidade do país. Em primeiro lugar. Está a perceber, né? Ele é quem se propôs a governar este país. Então, as decisões têm que partir dele. Para mim, não vejo aqui a culpa aos... não tenho que culpar aos conselheiros. Agora, o presidente também. Este é um dossiê que ele encontrou. Não sei se está a perceber. É um dossiê que ele encontrou. Todos que os antecederam tiveram esse pensamento. Não é? Essa ideia de desarmar a Renamo. Mas deixar a Renamo como está. Não sei se está a ver, né? Deixar a Renamo como está. E provavelmente ele também... se calhar poderá deixar a Renamo como está. Não sei se está a perceber. Se não haver coragem suficiente de dizer, olha, isto aqui, não. Tem que ser uma solução política que tem que ser encontrada. Aqui. Agora, o que eu tenho que dizer é que quando se vai ao diálogo, a pessoa não pode levar o impossível para o diálogo. Não sei se está a perceber. Eu dou razão a Renamo quando diz que pretende governar as 6 províncias em que ganhou as eleições. O presidente da Renamo, neste caso, né? Dou razão, sim senhor, ganhou, sim senhor. Mas eu retiro esta razão porque quando quer fazer isto à luz da Constituição vigente, quando quer fazer isto à luz da lei eleitoral vigente,
Está a perceber? Porque em nenhum momento a Constituição prevê, não é, a estratificação do poder através das províncias. Em nenhum momento a lei eleitoral prevê que quem ganha numa província é quem governa essa província. Não temos isso. E outra coisa também, nós corremos o risco de vulcanização do país. Por quê? Se numa província, por exemplo, Renamo pode não ter ganho em todos os distritos. Você está a perceber? Vamos lá ver aqui. Esse distrito onde não ganhou, as pessoas residentes desse distrito dizem que não, nós não queremos ser governados por Renamo, porque ganhamos nós nesse distrito. Nós vamos vulcanizar o país. Não sei se está a perceber. Para mim seria a Renamo pedir, nessa revisão constitucional, que se prevê posteriormente, né? Pedir para revisão pontual, no sentido de inserir esses aspectos que acomodam, não é? Que cada partido ganhar uma província, governa essa província. Não sei se está a perceber. Mas isso não pode ser retroativo. Tem que ser a posterior, quer dizer, nas próximas eleições, quem ganhar uma determinada província, governa essa província. Ficar claro isso. Eu darei a razão, Renan. Olha, nós precisamos do presidente da Câmara, por exemplo, o meu partido precisa dele. Como? Ele tem que dirigir a oposição. Ele tem que explicar a nós isso. Nós apoiarmos a ele. Ele é presidente da oposição, aquele. Incluindo o meu partido também, como oposição, ele é presidente de todos os partidos. Tem que vir explicar isso. Não sei se está a perceber. Não pode estar em parte incerta. Como que nós vamos entender? Há aquilo que nós damos razão a ele, há aquilo que nós podemos condenar. Mas temos de sentar. Nós também temos ingredientes, não é? Importantes para nutrir essa paz. Não é só a Frelimo e a Renamo. Agora, mais ainda, é que não havendo diálogo, o presidente está aberto, não é, ao diálogo, mas o presidente da Renamo está em parte incerta. Como é que nós vamos saber o que é que esta parte quer, o que é que outra parte quer? Como é que nós vamos saber? É dialogar, tem que dialogar as pessoas. E vamos ver qual que é. No diálogo, este aqui, o que diz está certo. O que não diz, não está também. No diálogo. Agora, assim distantes as partes, nós não sabemos quem tem razão, quem não tem. Aqui, para mim, nem a Frelimo tem razão, diz o governo, desculpa, nem o governo tem razão, para mim, nem a Renamo tem razão. Aqui o presidente da Renamo tem que se deslocar, tem que vir a Maputo sentar, não é? Colocar os seus argumentos, que é para percebermos os contornos deste conflito. Mas foi à beira e teve aquela situação quando foi à beira. Foi humilhado. Não foi humilhado para mim, não foi humilhado. Sabe, chefe, é assim. Eu tenho informações fidedignas, não sei se está a perceber. Aquelas armas foram encontradas, 16 armas neste caso. O presidente da Câmara não levou naquele dia para a casa dele, porque veio desarmado do sítio onde foi resgatado. As armas estavam lá há muito tempo. Por que não iam buscar? Eu estou dizendo, provavelmente, é preciso, provavelmente, alguém da Renamo deu essa informação que há armas ofensivas lá dentro. Está a perceber? É preciso falarmos coisa com coisa aqui. E esse baleamento do secretário-geral da Renamo, não é? Tem que se esclarecer. Há de esclarecer muita coisa à volta deste assunto. Porque há 12 elementos da Renamo que estavam lá com o Sua Excelência o secretário-geral da Renamo, não é? Que quando são chamados para depor diante da comissão de inquérito, eles fogem. Não sei se está a perceber. Então, nós temos que falar, a pensar os contornos deste conflito. Este caminho é muito sinuoso. As verdades aqui só podem aparecer com o presidente da Câmara sentado frente a frente com o presidente Nussi. Nós vamos saber o que está a acontecer. Porque as pessoas, quando sofrem, não é?
Dizem, nós podemos, então, por que não aceitamos aquilo que o Renamo quer? Porque estamos a sofrer. Não sei se está a perceber. Mas o desgaste psicológico e moral reina em ambas as partes. Na Renamo também, há essas deserções que existem. Pois. É desgaste moral. Não sei se está a perceber. Mas vamos falar ainda das acontecer deserções. da parte do governo. Exato. Se isso prolongar por mais tempo, nós temos que evitar isso. Exato, sobre as deserções ainda vamos falar mais adiante. Bom, agora o encontro também da Augusto Pelé. Como é que olha para a situação? Estamos em guerra ou não estamos? Estamos em conflito interno? Não quero discordar com o meu colega de painel, o Miguel Mabote, mas nós verdadeiramente estamos em guerra. Os relatos que estamos a receber dia após dia, mesmo ontem, antes de ontem, em Xigubo, Funhalouro, é zero, acho que é zero, é Murumbala. Há conflitos militares, são moçambicanos que estão a morrer. Exatamente. Então, eu acho que não podemos tapar o sol com a peneira. Há uma guerra silenciosa que está acontecendo no país. Então, eu acredito que a população ou a comunidade internacional ou quem quer que são 3.900 pessoas que estão refugiadas no Malau. O conflito começa em Sofala, estende-se para Tete, agora Zambésia. Ontem, por exemplo, foram detidos 6 membros da Renamo em Cabo Delgado que estiaram a bandeira do país. E há uma insegurança em todos nós, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, como você vai acordar, porque os membros da Renamo estão... A sede da Renamo hoje, a RTP estava a dar ênfase a essa situação, ou seja, o problema está a se alastrar em todo o país. A qualquer momento podemos ouvir que aqui em Maputo há confusões também. Agora, o que eu não percebo é que esse conflito, se o governo vem tentar tapar o sol com a peneira, eu entendo que há pessoas que ganham com isso. Porque se levar em consideração que a abertura da empresa em Matum, entre aspas, foi para comprar o armamento. Investiu-se mais, porque houve muitos empresários que cresceram através de comissões, há muitos que ganharam dinheiro com a Ematum. Agora, se continua esse conflito, há muitos ganhos, há muitos generais, há muitos governantes que estão a enriquecer graças ao sofrimento dos moçambicanos. E se levar em consideração que Moçambique não tem escola, não tem hospitais, há transporte, estamos mailoves, e o governo está a investir em compra de material bélico para enfrentar a Renamo. Eu chego a não perceber o que exatamente o nosso governo, o nosso chefe de Estado quer, onde querem chegar. Mas eu volto a repetir, nós estamos num conflito militar onde as pessoas estão a morrer, estamos em guerra e o governo tem que assumir isso, não podemos fugir dessa realidade e a única solução é o diálogo sério, não um diálogo fingido. Se levarmos em consideração, o secretário-geral da Renamo está no hospital, a Fonte de Jacama está no lugar incerto, porque o governo enviou militares para envergonhar Jacama, para balear, entre aspas, o secretário-geral da Renamo. Se alguém ouve dizer assim, não, o secretário-geral da Renamo foi baleado como... Eu acho que foi Mariano Matsinho, exato, que foi a própria Renamo. São declarações repetidas. Quando foi a Matongas, quando foi, eu acho que Zepinga, quando disseram que não, foi os próprios da Renamo. Depois vimos num dos jornais da praça o general Ngungunyan, que comandou a operação e foi um quadro sênior do Ministério da Defesa, foi morto naquela operação. Agora, é a Renamo, o Ngungunyan era da Renamo, aqueles militares que morreram eram da Renamo. Então a gente chega a entender que também o que aconteceu com Manuel Bissopo foi obra do próprio Ministério do Interior, do Ministério da Defesa. Da cidade, na província de Sofala, a entregarem-se homens que... A questão que o jornalista coloca-me, gostaria de fazer de guerra ou não?
Há uma questão aqui que para mim posso dar como, por exemplo, por exemplo, alguém morre no tambor, não é afogamento. É afogamento quando alguém morre na praia e não é afogamento quando alguém morre afogado na praia. O que com isso eu quero dizer? Queria traduzir uma questão muito séria, porque há quem entende que a guerra é quando há movimentação da força aérea. Essa nós podemos declarar guerra. Nós podemos declarar guerra quando há movimentação da marinha. Mas nós temos a infantaria em todo lado, no teatro das operações. E muitas das vezes esta coisa no terreno é reportada por pessoas. Nós ouvíamos que há bombardeamento, como é que esses bombardeamentos, como é que elas são efetuadas no terreno, não é o uso da aviação. Nós já ouvimos várias vezes que no sítio X agora está embaixo de intenso bombardeamento. Podia ser canhões, podia ser aviões, podia ser outro tipo de coisa. Mas há um dado muito importante que eu quero compartilhar com os meus colegas. Em Moçambique, o dossiê Renamo, governo de Moçambique, enquanto reinar aquilo que está patente, a questão da desconfiança, porque nós temos que dizer a verdade. A Renamo já não confia no governo de Moçambique. O exemplo concreto é aquilo que nós vimos na Beira. Hoje em dia, o professor Lourenço do Rosário, o Dom Dinis Singulani e tantos outros são vistos como persona non grata pela opinião pública. Aquelas pessoas que desempenharam um papel importante, aquelas pessoas que foram até o terreno, foram trazer o Nhakama. E por sua vez, quando já estava na bandeja, há quem queria servir-se melhor. Aquilo que nós vimos na Beira é um último. Há um outro dado muito importante também que eu não chego a entender. Quando a gente vê que postam dizendo que não, quem está a fazer isto, temos a procura, não é? Defende que nós devemos ir à negociação. É o uso da força. Está provado. Nós estamos a falar de 1000 homens, estamos a falar de 3 indivíduos. Miguel Mabon. Alguns defendem. Alguns pensam que agora o poder é nosso. Nós temos que usar toda a forma para poder desarmar a Renamo. O presidente Chissano já veio publicamente dizer aqui: precisamos de acarinhar o Afonso Nhakama. A pergunta que fica: por que é que durante os 20 anos Nhakama esteve aqui, na casa dele, aqui, ao lado da Ponta Vermelha? Esteve ali. E agora está no mato, a sofrer, a ser comido com mosquitos, com outra coisa. Hoje torna-se um indivíduo fugitivo. Por quê? Porque nós temos indivíduos que acham que a prepotência de um Estado resulta-se no uso da força. Eu acho que por essa via não. Eu já dei exemplos aqui nesta televisão várias vezes que a questão da guerrilha, mesmo esta questão da entrega, agora estou entrando na pergunta desses indivíduos que estão a aparecer publicamente a chamar-se elementos que desertaram-se da Renamo. Será que esses indivíduos, durante todo esse período, não se apercebiam que Nhakama estava a enganar? Eles não se apercebiam que nós, quando alguém fala, analisamos o seu discurso e nós chegamos, a razão concreta é esta: a Renamo distancia-se daqueles indivíduos. Significa que os mesmos indivíduos, por outros motivos que nós nem sabemos, continuam fiéis a Renamo. Mas para mim, eu não sou muito apologista, nem protagonismo, nem aquele indivíduo que bate palma daquilo que há a fazer. Que certos moçambicanos, segundo aquilo que dizia, de dinheiro do povo, do erário público, que desapareceu em circunstâncias
Não vamos falar mais do EMAD, são 850 milhões de dólares que desapareceu. Então, nós temos que buscar agora, da parte da Renamo confia no governo de Moçambique e, por outro lado, do lado do governo, esta questão de pensar que nós, apesar de sermos o Estado, podemos resolver isto aqui à força. Então, vai criando toda esta lacuna. A Renamo, tal como disse o presidente Chissano, eu repito, o presidente Chissano sai da Frelimo, disse várias vezes, precisamos de acarinhar a Renamo, precisamos de acarinhar o Nhacam. Por que nós não vamos buscar a fórmula Chissano? Não é? O presidente Nyusi disse, num dos seus discursos, que a maior felicidade dele é de ter o presidente Chissano e Guebuza ainda vivo, que esses serviriam como elo de conselheiros para ele. Nós dissemos a mesma coisa, o que está a acontecer. Vale a pena a gente enveredarmos por um caminho do conflito, porque quando uma bode diz o seguinte, isto não é guerra, é conflito entre irmãos. É conflito entre irmãos onde se usa o AKPM. É conflito entre irmãos onde se movimentam tropas para um determinado sítio, apesar de não ser uma guerra declarada. Mas nós estamos, de facto, numa guerra. Ele sabe muito bem disso, que nós estamos perante uma guerra. O conselho que ele acaba de dar, para mim, acho pertinente. O conselho que a Guxa acaba de dar, o conselho que a sociedade acha, nós precisamos de mudar. E este dossiê Renamo, eu sempre tenho dito, é preciso a gente pegarmos as coisas de outra forma, porque caso não, 3 indivíduos com arma, nós vimos dali de Save para Muxungo, um troço de 98 quilômetros foi capaz de paralisar este país. Será que as pessoas já não se aperceberam que o uso da força não é solução se não sentarmos? Ou precisamos de voltar para o passado, irmos buscar o Dom Mateus Zup, ou a Itália, que desempenhou um papel muito importante neste país chamado Moçambique, que tem voz, volta de novo. Será que o esforço feito por uma frente camerana do Itália, a comunidade de Santo Egídio, a própria Igreja Católica não foi deitado abaixo? Quando nós temos indivíduos que acham que o conflito militar é a solução, nós precisamos, se alguém tiver o número do Mateus Zup, por favor, entrega-me esse número para eu ligar para esse indivíduo e perguntar: senhor, o seu trabalho que você fez para Moçambique, em Pero Saudiri, para nós termos a paz, está sendo deitado abaixo de novo. Então são essas coisas que nós temos que sentar, discutir e avaliar, porque a guerra não ajuda a ninguém. Exato, muito obrigado, João Mação. Tem indicação de tradução que temos mesmo que ir a um breve intervalo. Voltamos já a seguir com este tema e, naturalmente, vamos abrir as linhas para dar oportunidades espalhadas um pouco por todo o país, ouvindo as sensibilidades na segunda parte dos telespectadores. Vamos ao breve intervalo. Até já. Na Canimambo, agente oficial das marcas Cavalinho, Marte Ponte e Elenco, você encontra bolsas, sapatos e acessórios que acompanham as tendências e o seu jeito de ser em todas as ocasiões. E se não tem tempo, temos ao seu dispor a nossa loja online. Lojas Canimambo, o melhor para cada ocasião. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Grande entrevista. Temos como convidado Abel Xavier, foi um jogador de alto nível. Mas nunca esqueci as minhas raízes. O que o motivou a abraçar este projeto? Sentir que existe uma alma própria da equipa, onde o respeito e a competitividade não têm a ver com as decisões do treinador. Não vai tolerar estas indisciplinas? Obviamente não. Há várias correntes, a sua indicação não é de todo pacífica. Mas obviamente eu apelo sempre ao respeito. Não tenho que agradar toda a gente. Mais um baú
Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos. Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Bem, estamos de volta para a segunda e última parte do programa Opinião Pública desta quinta-feira. Estamos a falar aqui da atenção político-militar. Tenho três convidados, Miguel Mabote, João Passango, também Augusto Palembe. Naturalmente, o amigo telespectador é meu convidado também nesta noite, nas noites do programa Opinião Pública. E a seguir, vamos dar a oportunidade aos telespectadores espalhados um pouco por todo o país para ligarem, deixarem ficar também as suas contribuições relativamente ao tema que trazemos hoje em debate. Estejam à vontade. Do ponto onde se encontram, nas capitais provinciais, nos distritos, localidades. Estamos a ver também na África Austral e também estamos a ver na Europa. Podem ser a partir das linhas ou dos números que estão no rodapé do seu televisor, ligar a partir deste momento para deixarem ficar as vossas contribuições que estão válidas. Muito bem, não tenho indicação até neste momento de nenhum telespectador, mas assim que recebemos um telespectador, a realização agradecia que desse aí um sinal para atualmente darmos a oportunidade aos telespectadores. Sim, ou mesmo agora de Miguel Mabote. Exato. Olhando também para a situação... Bom, agora sim, tenho indicação de um telespectador na condição de anonimato a partir de Chimoio, província de Manica. Muito boa noite, telespectador em linha. Muito boa noite. Boa noite. Já está a participar. Tenha bondade. Sim. Aliás, já estou a participar. Sim, já está a participar. Eu queria condenar o senhor Massango. Sim. De que se realmente ele tem membros do partido dele neste país, acho que ele já perdeu quase 50 membros nessa sua entrevista. Eu não sei se ele consegue ver o país e se ele tem membros nas províncias, se tem reportado aquilo que acontece nas províncias. Realmente isso que ele está falando acontece com alguns dirigentes que não têm as bases, que não têm membros nas bases. E por isso tem falado coisas que eles não conhecem. Porque não é possível aquilo que ele diz que quem o líder da Renamo é Maputo hoje ou amanhã. Enquanto ele viu que o líder da Renamo, quando entrou na emboscada em Zipinga, foi para o mato. Mas não acabou 3 semanas, nem um mês. Voltou para ir a Maputo e contava-se que naquela segunda-feira podia arrancar a Maputo. Mas não levou 24 horas. Assistimos aquilo que nós víamos aí na beira. Como que esse líder da Renamo podia ir para Maputo? Que confiança que ele pode ter para ir a Maputo? Então, eu espero que cada liderança de cada partido tenha as bases para melhor informar. Se não sai na linha de política do país por causa de não ter bases. Para o senhor Mabote, para o senhor Massango, eu até, se fosse da Renamo, podia propor a ele também como um dos observadores, como um dos conselheiros da Renamo. Não porque ele está falando só a favor da Renamo, ele está falando a favor do país. Eu também estou falando a favor do país. Neste momento, você sabe que houve uma confusão em Nampula. Exato. Houve ataque, foram arrancados armas lá. Daqui a pouco será desligado. Maputo. Ou talvez há de sentir que há guerra enquanto já está lá em Maputo. O que nós queremos neste país é paz. Queremos o diálogo. Queremos seguir as ideias do Tshisang. O diálogo é a melhor coisa nesse país, mais nada. Exato. Também vale a pena. Exato. Creio que ficou essencial. Muito obrigado pela sua contribuição. Deixa-me dar oportunidade também a mais telespectadores. Vamos agora atender o Sr. Marcelino.
Fala a partir de Cabo Delgado. Muito boa noite. Perdemos? Apresentação? Perdemos, Sr. Marcelino, que ia nos falar a partir de Cabo Delgado, zona norte do país. O Sr. Marcelino, pode voltar a insistir, os números estão aí no rodapé do seu televisor. Tivemos a ouvir aqui um telespectador que falou na condição de anonimato. O Sr. Marcelino perdeu, mas podemos ainda dar oportunidade, antes mesmo de dar aqui a palavra aos meus convidados. Vamos aqui em Maputo mesmo, encontro mais um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Muito boa noite. Boa noite, meu caro Manice. Boa noite, meu ilustre. Já está a participar. Ao senhor Mabota. Pois. E eu fico muito preocupado com os pronunciamentos do senhor Mabota. Eu não sei se ele vive neste país, não sei se ele é cidadão moçambicano, se ele é bem informado como ele diz aí. Mas pelo que ele fala, eu duvido, eu não tenho dúvida da credibilidade daquilo que ele está a dizer. É muito triste nós termos pessoas que se chamam de políticos e vêm ao público falar disparates como ele está a dizer. E eu indo ao tema, eu vou dizer que nunca vi um governo tão desorganizado e tão desnorteado como o nosso. O presidente da República na Etiópia disse que não havia refugiados no Malawi, iam procurar de fertilizantes. Ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros na Praça dos Heróis já assumiu que sim, senhor, temos refugiados, já temos lá no terreno a SMUR, temos lá no terreno algumas organizações já a trabalhar neste assunto. Tivemos a polícia que veio, o comandante-geral a dizer o que diz o porta-voz do comando foi infeliz. E eu pergunto, afinal este porta-voz é de que comando? Afinal este comandante-geral é de que comando? Nós não podemos aqui vir tentar falar o que o povo já sabe, senhor Mabota, com todo o respeito que o senhor é, muito mais velho, pai, devias pensar nos teus filhos. Estamos a falar de 9.000 crianças que estão a morrer. Estamos a falar de dia e noite, mora-se uma pessoa em Chimbés, em Rombala, mora uma pessoa em Chigubo, mora em pessoas, o senhor diz que o país não está em guerra. Exato. O senhor, guerra para o senhor entender, guerra tem que morrer milhões de pessoas. Um país onde mora um cidadão moçambicano, este cidadão não faz falta para o teu eleitorado. O presidente da República, nas suas deslocações, nunca falou da situação política do país. Na própria Assembleia da União Africana, o presidente da República, como pai nosso, devia ter mostrado a preocupação durante os seus colegas e falar da situação do país. Mas quando vai lá fora, tapa-se o solo com a peneira, como Moçambique estivéssemos a viver um mar de rosas. Nós não estamos bem. E esta União Africana a mim me preocupa bastante, até da nomeação do atual presidente. A base que se usa para nomear um presidente da União Africana, o presidente do Chad. Como é que a situação do Chad é hoje? Então, se ele, como União Africana, não tem políticas de base para nomear uma pessoa certa para dirigir esta nossa União Africana, vão conseguir resolver os nossos problemas internos. Exato. Eu estou muito decepcionado consigo, Sr. Mabota, e eu não tenho nada contra si, pessoal, mas tens que vir ao povo, não venha aqui tentar fazer o povo se zangar contigo. É muito feio, o senhor tem que saber que o país não está nada bem. E vocês, como políticos, têm um papel fundamental para a resolução desse conflito. Quer que o senhor Jacama vem de onde? Sair de que caminho para vir a Maputo? Eu nem se encontrei Jacama com arma em nenhum dia. O Vícara não me disparou contra o cidadão depois da assinatura do Acordo Geral da Paz. Quando começou a guerra, foi o próprio governo que foi primeiro a atacar as bases da Arena. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigado. Esse cidadão que falou da condição de anonimato, é uma voz bastante conhecida. Mas vamos atender a senhora Justina, que fala a partir de Maputo. Senhora Justina, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, senhora Justina. Como está? Sim, sim. Então, senhora Justina, já está a participar. Sim, sim. Eu queria dizer o seguinte. Estou vendo você aí? Sim, sim. Eu queria falar o seguinte para o governo de Moçambique. Sim, devia sentir os filhos que estão derramando sangue na zona centro e norte. Aqueles são moçambicanos. O presidente de Acama é moçambicano, no estrangeiro. Nós tiramos aquilo, nós aqui, principalmente o presidente de Acama, mais a Frelimo, lutaram aqui para tirar o colonialismo. Então, deveria sentir um pouco o presidente da República, porque aquele senhor nem animado, chegarem
fora da cidade, eles estão ali na cidade, e aquelas pessoas que estão a morrer lá no mato, são filhos, nossos filhos nós nascemos, os filhos do dirigente não estão lá. Nem primeiro sentir legal aqueles corpos a serem enterrados, onde estão os familiares. Devia sentir um pouco, aquele povo que está a morrer ali, votou nele, votou no presidente da Câmara, voltou para outros partidos, que não são moçambicanos. E hoje nós estamos a deixar aqueles moçambicanos que estão a morrer e o presidente Nunes sai na imprensa a dizer que não, aqueles que estão refugiados para Malawi são pessoas de Malawi que estão vindo em Moçambique, vice-versa. Isso é pura mentira. É pura mentira. Nós já estamos cansados com a guerra. Agora estamos em paz. E enquanto os moçambicanos estão a morrer lá na zona, por exemplo, em Tete, na Pula, na Zambésia, em Chimolo, eles aqui estão a comer bem e a instruir pessoas. Sabe, né? Nós tiramos imposto. Parece que o governo a andar com carro de luxo por causa do nosso imposto. Eu só pedi urgentemente Zâmbia, só fala, né, Zimbábue, é Moçambique. Tivemos aqui que esses militares que estão aí agora, só 6 meses aqui na Calana, vão mandar para lá usar o Guarinama. Será que vão conseguir? Nem eu morrer lá. Tem que sentir muito. Presidente Nunes, faça, por favor. Exato. Muito bem, senhora Justina, muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Vamos até Tete, ao encontro de mais um telespectador. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor Vítor. Eu queria participar. Focou um sítio que ele sozinho viu que pintou. Então, eu só queria dizer, quando ele diz que a Marinha, quando nós falamos dos nossos filhos que não estão nas alocar os pontos, e o presidente soube que existem refugiados aqui no Malawi, por que ele não foi lá ver? Se ele não acredita, manda os outros. Alô? Sim, estamos a ouvir perfeitamente, senhor Vítor. Há pessoas ali que estão a morrer diariamente com a cólera, falta de sangue. Exato. Então, quando dizem que a guerrilha, eu fui militar 25 anos. A guerrilha, meu amigo, se ele foi militar como eu, ele sabe o que é guerrilha. A guerrilha não é uma coisa de brincadeira, porque o governo de Samora nós batemos Guaranama. O governo de Buza, de Kissamo. A única coisa é sentar. Nós somos irmãos. A guerra nunca levou-nos para um sítio. Onde já viu uma pessoa quando casa uma mulher, a mulher não pode dar opinião, porque eu sou machista, eu sou homem. Temos que sentar, conversar. E acabou. Eu não quero dizer mais muita coisa. Exato, senhor Vítor. Devemos saber onde está o dinheiro da Ematum, porque este país está de tanga por causa da Ematum. Estamos a esconder a Ematum e fazer outras coisas. Obrigado. Muito obrigado, senhor Vítor. Vamos até agora a Portugal, ao encontro da senhora Isabel Costa. Nos fala a partir também, como eu disse, de Portugal. Muito boa noite, senhora Isabel. Viva, muito boa noite. Boa noite. Está tudo bem, senhora Isabel? E desse lado de Portugal, como é que está? O novo presidente também aí? Está tudo bem, muito obrigada. Está tudo bem, muito obrigada. E saúdo também o painel de convidados e todos os telespectadores. Eu telefonei apenas para, uma vez mais, exprimir a minha preocupação. Porque eu gosto muito de Moçambique e vivo com muito sofrimento toda essa instabilidade que aí se vive, que aí se sente. Chamem-lhe guerra, chamem-lhe conflito interno, a denominação é o que menos importa aqui. O que é verdadeiramente preocupante é a situação do país, a falta de estabilidade política, social, económica, e por isso eu compreendo a emoção com que as pessoas que telefonam para aí falam, a revolta com que elas falam, porque elas vivem aí no dia a dia. E eu já não sei, eu tenho pena de não ter uma varinha mágica, eu não sei como se há de resolver toda essa tensão político-militar entre a Renamo e a Frelimo, não sei. Eu acho que desde o início da independência, há 40 anos que Moçambique vive, embora com alguns intervalos de uma alegada paz, que vive nessa tensão entre a Frelimo e a Renamo. E não sei o que é possível fazer mais, porque já houve o Acordo Geral de Paz em 92, a comunidade de Santo Egídio, altamente preocupada e a medianeira, e conseguiu-se um acordo que, para pouco tempo, começou a ter sucessivas intermitências de paz e de guerra e de guerra e de paz, e isto assim não é vida para ninguém. Depois houve o Acordo de Cessação das Hostilidades em 2014, mas Moçambique está como está.
E, portanto, não sei se... Este último acordo, por exemplo, em 14, teve para aí 70 e tal rondas de negociações. É por isso que quando o convidado que está sentado imediatamente à sua esquerda, eu peço humildemente perdão por não ter memorizado o nome dele. Miguel Mabot. Desculpe? Chama-se Miguel Mabot. Muito bem, muito bem. Quando falou na necessidade de diálogo, eu não sei se isso vai lá com diálogo, porque não têm feito outra coisa se não andar em diálogo. E o que é que sai desses diálogos? Pronto, eu só queria exprimir esta preocupação, não tenho nenhuma solução, senão já a tinha dado. E tenho muita pena que Moçambique nunca mais tenha direito. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, senhora Isabel. Muito obrigado pela sua contribuição. Vamos até Zavala, da terra da boa gente, enquanto o Sr. João. Sr. João, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. João. Boa noite. Consegue me ouvir? Consigo ouvi-lo perfeitamente. Já está a participar, Sr. João. Esteja à vontade. Isso aqui é bom. Exato. Isso aqui é bom. Eu só queria dois assuntos. Exato. Primeiro, dizer ao Sr. Miguel Mabot que ele pode ficar descansadinho da Silva, que ninguém vai lhe procurar com a arma para lhe matar. Ele já esteve em muitos banquetes do Estado, convidados pelos parceiros dele da Frelimo, e ele a dizer que está a representar a oposição. Portanto, ele pode ficar descansado da Silva, que ninguém vai lhe fazer mal. Ele não precisa estar sentado aí e tentar enganar outras pessoas. Não, ele tem que estar sentado e mesmo em casa ele tem que ficar sentado de pernas abertas à vontade, comer, porque ele tem uma relação com aqueles que comem e termina aí. Era o assunto do Sr. Miguel Mabot. Agora, entrando no assunto vosso. Exato. No assunto vosso, acho que eu quando estava a estudar coisa de quinta, sexta classe lá nos anos 80, nós tínhamos um pouco de aula de teatro. Pois. E com base nisso, posso dizer uma coisinha como esta. Certo. Estão 30, 50 ou 100 ou 200 pessoas, todas fazem, só são do mesmo grupo. E lá aparece um e diz, olha, há um grupo de moçambicanos que anda a atravessar a fronteira para Malawi e diz que estão a ser escorraçados, coisas assim, pai. E depois aparece outro. Estou no teatro, hein? Aparece outro. Vai dizer assim, você tem lá seu cunhado, sua irmã, seu tio, não sei o que. Ele vai dizer assim, quem tem aqui perto? Vai dizer que ninguém tem. Então, se ninguém tem ninguém naquele grupo que anda a atravessar para Malawi, não há problemas. Então, pomos isso de lá. Pode chamar a imprensa para aqui. Pois. Então, a imprensa chega. Qual é o vosso problema? É porque tem pessoas que vão para Malawi, meus amigos, e quem vai para Malawi anda à procura de ter certo, não sei o que, não há problema aqui. Porque quem está lá, quem está a passar aquele sofrimento, não faz parte de nenhum deles que estão lá naquele clube. É tão simples perceber isto. Esse é o tipo de regime que nós temos aqui neste país. Se aquelas pessoas, isso é parte de um deles, lá dentro, quando estão reunidos, sentados e tudo, já saberiam o que é que está a acontecer. Mas como ninguém faz, não há problema. Aquilo não há problema, as pessoas só vão lá porque querem um pouco de chove lá, cá não chove, coisa assim, não sei o quê. Vamos fazer esse teatro que aprendi na quinta, sexta classe lá nos anos 80. Exato. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João. Vamos até uma vez mais a Portugal, enquanto o Sr. Manuel que fala a partir de Sintra, uma das cidades de Portugal. Sr. Manuel, já está a participar. Boa noite. Oi. Oh, boa noite. Boa noite. Exato. Tudo bem? Está tudo bem. Já está a participar, Sr. Manuel? Sim. Já está a participar. Exato. Sim. Eu gostaria de propor uma coisa para poder resolver essa questão do conflito armado. Por que o nosso país, Moçambique, não pode alterar a Constituição e permitir que os governadores possam ser eleitos por sufrágio, tal como a África do Sul também? Sim. Pode prosseguir. Sim. Eu estava a propor que o nosso país, Moçambique,
possa ter governadores eleitos por sufrágio, tal como a África do Sul, para tentar minimizar esse conflito da Renamo. Exato. Sim, sim. Essa situação naturalmente ia acabar exatamente com essa situação de instabilidade, não é? Aceitando aquilo que é a pretensão da Renamo. Não é isso? Sim, sim. Eu acho que é isso. Exato. Mas alguma coisa, Sr. Manuel? Eu acho que também podemos... outro problema que Moçambique tem é quanto à função pública, porque está partidarizada e o Partido Frelimo está domina a função pública e também usa muito dos recursos do Estado para suas atividades políticas. Eu penso que uma auditoria financeira às empresas públicas é muito importante para e também despartidarizar a função pública. Exato. Muito bem. É tudo, Sr. Manuel? É tudo. Exato. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Manuel, pela sua contribuição. Sr. Manuel que nos falava a partir de Sintra, em Portugal. Vamos a ver na Europa também, Portugal, países tanto europeus que têm a oportunidade de ter STV Notícias. Vamos atender agora, vamos até Zambésia, encontro o Sr. Ribeiro. Sr. Ribeiro, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Ribeiro. Fala-nos diretamente de onde na Zambésia? Não é Ribeiro, Sr. Hilário, falo de Morrua, na Zambésia. Ah, tá bem. Senhor, tá bom, sim, fala de Mucuba, exato, não é o Sr. Ribeiro, tá bem. Já está a participar, Morrua. Ah, sim, já está a participar. Morpula, já está a participar. Sim. O assunto que se debate aí é que dizer que a Renamo é culpada, a Renamo não é nada culpada. Porque não há nenhuma lei sem exceção. Eles já sabem disso. Se fosse que essa lei de autarquias provinciais ou lei de eleições fosse a prejudicar a eles, haviam de manobrarem até sair certo. Mas como é a Renamo quem está a pedir, quem está a reclamar, por isso não querem disso. Não há nenhuma lei sem exceção. Obrigado, queria... Exatamente, muito bem, muito obrigado pela sua contribuição, Sr. Senador, que falava a partir de Morropula. Relação, se me permite, queria dar a oportunidade também que os meus convidados, depois vamos voltar a abrir a linha daqui a mais 5 minutinhos, deixa-me dar a oportunidade aqui a meus convidados. Pode ser, realização? Isso é, daqui a alguns minutinhos vamos voltar a abrir as linhas para receber mais telespectadores. Já de ouvir Miguel Mabote, que muitos telespectadores falaram aqui sobre os discursos. Há quem dizia que o Miguel Mabote parece que não vive em Moçambique e tal, pela situação. Não são pessoas que eu aceito a opinião deles, não é? Aqui nós estamos a nos debruçar de um assunto de contenda entre dois grupos, podemos falar assim, embora isso abrange todo o povo moçambicano. Então, é natural que cada um, não é, caia no seu sentido. Não sei se está a perceber. Então, eu estou livre de defender as minhas convicções e a cada pessoa também está livre de defender a sua convicção. Mas também eu não vou conotar as pessoas por serem da Renamo, porque estão a defender causas a favor da Renamo. Para mim é uma opinião independente das pessoas. Agora, estão livres de dizer que a minha opinião é pró não sei quem. Não sei se está a perceber. Mas também a opinião das pessoas também é suspeita, porque também inclina para um determinado lado. Não sei se está a perceber. Então, nós estamos livres, de igual maneira. Agora, o que eu vou dizer é assim. Eu reitero a minha posição, as minhas palavras, de que a Renamo tem que sentar, né, e convencer-se de que não vai a tempo de tomar o poder à força. E o governo, por seu lado, também tem que sentar e convencer-se de que não vai a tempo de desarmar a Renamo à força. Tudo limpo quanto isto. Agora, quem está contra isto, eu não sei o que as pessoas queriam. Ou as pessoas querem que eu diga que a Renamo tem capacidade para tomar o poder à força? Não tem. O governo também não tem capacidade de desarmar a Renamo, pois já teriam feito há muito tempo. Então, essa é a minha posição. Agora, eu não sei porque que as pessoas estão a condenar esse posicionamento meu. Não sei se está a perceber, né? Mas estão livres de condenar. E quando eu digo que
nós no Arnamo, eu quero colaborar com o senhor Manuel, de Portugal, sim. É preciso passar por uma alteração da Constituição, ou uma revisão, não sei se está a perceber, que é para poder acomodar as pretensões da Renamo, no sentido de os governadores passarem a ser eleitos. Eu estou a defender isto. Agora, aquelas pessoas que dizem que não, o Renamo tinha que entrar agora com os seus governadores nas províncias, eu não sei se isto é execuível ou não. Mas para mim, eu concordaria com a Renamo propor essa revisão constitucional, por forma a acomodar essa pretensão dela, da Renamo. Eu apoiaria isso, porque os governadores passariam a ser eleitos, não sei se está a perceber, e cada partido que ganhasse numa província passaria a governar essa província. Isso passa por alterar as regras. Não sei se está a perceber. Isto não tem de haver se esta de Renamo ou da Frelimo, mas tem que se alterar as regras. Agora, o que eu tenho que dizer aqui a mais é que este é um baile sem vencedor. Não sei se está a perceber. Esta guerra, eu estou a dizer, este é um conflito entre irmãos. Quando dizemos guerra, estamos a extremar as posições, estamos a afastar as partes cada vez mais que estão em guerra. Quando eu digo é conflito entre irmãos, estou a aproximar as partes, não é? O presidente da Câmara tratava o presidente de irmão, por isso que aproximavam. Agora, se nós não queremos assumir que este é um conflito entre irmãos, dissemos que é guerra apenas. Bom, depende da definição de cada um, mas eu prefiro definir que nós estamos diante de um conflito entre irmãos moçambicanos. Esta é a definição que eu tenho. Não sei se já perceberam. Os outros chamam como quiserem. Exato. Muito bem. Ficamos aí com mais uns 13 minutinhos. Bom, o encontro aqui de Augusto Palemba, mesmo para olhar para aquilo que foram as intervenções dos telespectadores e também, não esquecendo também de olhar para a situação amanhã. Teremos o Comitê Central Extraordinário do Secretariado do Partido Frelimo, onde poderemos ter algumas mudanças, não sei, do maior partido político do país. Podemos olhar primeiro para as contribuições dos telespectadores e não esquecendo desta situação que pode mudar alguma coisa, algum cenário. Podemos ter outro cenário aqui. Segundo aquilo que os telespectadores demonstraram, é triste, não é? Porque demonstram a revolta, o sentimento de tristeza daquilo que temos assistido ou temos visto aqui em Moçambique. Agora, quanto à solução, algum telespectador de Portugal deu, eu acho que temos que analisar com muita seriedade as pretensões da Renamo, porque olhando do lado da situação atual do país, os governos provinciais, sendo independentes ou autarquias provinciais, seria uma democracia muito aplausível para Moçambique, porque noutros países, vimos na África do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, quando os governadores provinciais têm uma autonomia, um poder de decisão, há uma democracia mais aceitável. E eu acho que a Renamo, quando propõe esse caminho, é um caminho positivo, embora o regime da Frelimo, usando a maioria no parlamento, chumba. Quando chumba, não dá uma oportunidade, porque o que está a acontecer é que o chumbo da Frelimo não dá uma oportunidade dos moçambicanos pensar ou encontrar uma solução, porque a Frelimo chumba e acaba com o dossiê, mas se sentassem, conversassem, o documento é errado, mas temos que usar desses meios. O que o Miguel Mabot dizia é que temos que mudar a Constituição. Mas como se a Frelimo já chumbou? A Frelimo é marginalizar. A palavra certa seria marginalizar. Sim. Mas até então marginalizou tanto o MDM quando falou da partidarização do Estado. O Estado está partidarizado. Para você assumir uma posição no Estado, um cargo no Estado, você tem que ter um cartão vermelho. Isso é a realidade do nosso país. As autarquias provinciais foram reprovadas, ou seja,
a Renamo se sente humilhado, marginalizado, e o que dá é nisso, é um conflito militar onde a Renamo se sente desprezado e opta pela guerrilha. E temos que entender que em nenhum país do mundo um governo conseguiu acabar com uma guerrilha. Isso é claro. E o nosso presidente, como governo da Frelimo, tem que estar ciente disso, que não vai conseguir acabar com a guerrilha e o que vai acontecer é essas mortes. E uma das senhoras dizia, e eu concordo, a dona Justina, enquanto morrer os filhos do cidadão mais humilde, eu acho que essa guerra não vai parar, porque as crianças, as 9 mil crianças estão lá, são filhos de cidadãos pacatos, ainda não conseguiu-se atingir os filhos dos tubarões, por isso que ninguém tem a ver com a população. Agora, sobre o amanhã, eu acho que é uma oportunidade que Filipe Jacinto Inhosse tem de se fortalecer e ter decisões certas e claras, porque o que estamos a assistir é que nós temos ali um corta-fitas, um chefe de Estado que corta a fita, mas que as decisões vêm do anterior chefe do Estado. Isso está claro, porque a composição atual do secretariado da Frelimo é pós-Guebuza. E o Filipe Inhosse tem poucos quadros que são o Chipande, eu acho que é o Chipande, mas uma das personalidades está ali, mas a maioria daquele quadro ali, todos estão a favor do... Sim, o Pachinuapa, os dois. A maioria estão a favor do ex-chefe do Estado. Automaticamente ele não tem decisões, é o que está a acontecer. Se for já a ver, o Jorge Calo foi colocado por Armando Guebuza e você vê que tudo que ele fala contradiz o chefe do Estado. Alguns generais que foram nomeados pelo anterior chefe do Estado, todos estão desatualizados com o atual chefe do Estado. Então, isso nos leva a não entender. E, segundo o que eu venho lendo, algumas figuras estão sendo colocadas. A Luísa Diogo, alguns, Alcinda de Abreu, mas eu gostaria, talvez se fosse um Chipande que está a favor do próprio Inhosse, talvez o secretariado estaria mais forte, as decisões seriam dele, o presidente, e ia sentir mais a atuação do presidente Jacinto Inhosse. Mas até então, se acontecer o que aconteceu na OJM, porque as previsões é acontecer exatamente o que aconteceu na OJM, porque o Filipe Inhosse pararam. E veja que o Congresso da OMM foi adiado por causa do medo daquilo que aconteceu na OJM. Porque o presidente Inhosse tinha um candidato e a ala guebuziana tinha outro candidato que ganhou. E automaticamente o Filipe Jacinto Inhosse não tem autoridade na OJM e ficaram com medo do Congresso da OMM para acontecer a mesma coisa. É um medo que todos nós temos, que pode vir a acontecer amanhã. Pode-se eleger de novo um secretário-geral guebuziano. E automaticamente vamos continuar a assistir o que estamos a assistir, uma desorganização total do governo. Muito bem, alguns minutinhos também para o tempo já está a fugir. João Maçã, relativamente a essa situação, amanhã o Comitê Central da Frelimo vai reunir-se para debater alguns pontos importantes. Muito obrigado. Em poucas palavras, em poucos minutos, mas para darmos a oportunidade também aqui. Eu só queria levantar dizendo o seguinte, que quando a gente ouve os ouvintes, as pessoas que assistem esta televisão, irado, porque querem ver o país a mudar, querem ver o país a crescer. E quem tem ouvido para ouvir tem que ter essa capacidade de tirar aquilo que é bom para o país poder crescer. Uma outra coisa que eu devo dizer sobre a reunião da manhã, eu acho que Moçambique pode ter uma oportunidade de mudanças, tomando em conta aquilo que é o paradigma do contexto sociopolítico que vive atualmente o país. Nós não podemos negar que o presidente Filipe Jacinto Inhosse, apesar de estar na cadeira do poder, ainda não está a governar o país.
mas que ele precisa de governar o país com todo o pleno poder. Eu acho que isso nós não podemos negar, porque trata-se de uma opinião em volta daquilo que as pessoas olham, daquilo que pretendem ver. É difícil em qualquer país não se falar de um partido que esteja no poder. Portanto, eu acho que a reunião da Matola, que inicia amanhã, deve abrir, de facto, uma nova página, no sentido de darmos a César o que é do César. Dar a César o que é do César é darmos plenos poderes ao Presidente da República, porque ele também precisa de governar como os outros que governaram este país sem nenhuma interrupção. A outra coisa é esta, é que enquanto a situação prevalecer e apelidar o Presidente da República daquele indivíduo que não tem poder, então nós sempre teremos o saldo negativo daquilo que se pretende. Muita gente fala da questão da alteração do secretariado do Comitê Central, falam da alteração, digamos, da comissão política. Eu acho que são esses que, na verdade, devem se estudar. Porque, afinal de contas, quando tem um presidente, e esse presidente continua a ter dificuldade, que eu até não tenho propriedade tal para poder falar em nome dos outros, mas a verdade é o que eu eu observo, o presidente, naquilo que é a senda popular, precisa de governar este país. Precisando de governar este país, precisa de ter o poder. Exato. Deixa-me dar uma oportunidade também aqui a Miguel Bote, mesmo últimas considerações. Exato. Sim, bom, este é um assunto que carrega consigo muitos sofismas, quer dizer, muitos argumentos falsos com aparência de verdadeiros, tanto de um lado como do outro. Não sei se está a perceber essa questão do conflito moçambicano. Agora, o que eu posso dizer, para ultimar mesmo, eu reitero, eu passo este recado aos governantes, passo este recado também ao Partido Renamo, que é chegado o tempo de se convencer que nenhuma das partes pode dominar a outra através da força. Só sentando, as pessoas têm que se encontrar. E o presidente da Câmara tem que deixar de estar em parte incerta, vir sentar com o presidente Nunes. Não sei se está a perceber. Só assim é que nós podemos vermos onde podemos caminhar. Agora, quanto à questão do Comitê Central, este é um assunto interno do partido, apesar do Partido Frelimo se confundir com a história do povo moçambicano, sim senhor, mas para mim não são os indivíduos que contam, é o próprio sistema montado no partido. Não sei se está a perceber. Nós, aquilo que é disciplina da Frelimo, não vamos esperar mudança por causa do Comitê Central. Não sei se está a perceber. Podemos mudar as pessoas. Não sei se está a perceber. Para mim, eu prefiro analisar assim a questão. Eu diria, quando o presidente Obama tomou posse dos Estados Unidos da América, diziam por cá, é um negro. Eu disse, não, mas ele é americano. Não sei se está a perceber. Nunca pode se despir de ser americano. É americano. Então, para mim, todas as pessoas vão ser colocadas na ação da Frelimo e será Frelimo. É mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Existem alas, este é da ala que este é da ala. Não, alas existem, mas eles nunca perdem aquilo que é conduta do membro do partido Frelimo. Nunca perdem isso de vista. Nunca perdem. Tem estatutos por cumprir, tem tudo isso. Bom, eu prefiro esperar para ver, depois, não é? Exato, muito bem, muito obrigado, Miguel Bote, que é presidente do Partido Trabalhista, muito obrigado também ao Augusto Pelame, que é jurista, analista político, e João Massang, que é presidente do Partido Ecologista. Agradecer naturalmente ao amigo Carlos Legislador, que acompanhou o programa, e também a todos aqueles que ligaram, e dizer que nós voltamos amanhã, último dia útil da semana, mais um tema de interesse social. Boa noite, até amanhã.